Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, daquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer, desenvolver, bem como nossos queridos colegas concurseiros conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar os seus estudos também. Não custa nada e ajuda bastante, então se inscreve no canal, daquele like positivo e vem com o tio. Agora nós vamos para a nossa segunda parte da nossa aula de Educação Escolar, Políticas, Estrutura e Organização, do José Carlos Libânio, Oliveira e Toshi. Vou falar os nomes abreviados aqui. É a segunda parte aí. Lembrando, pessoal, que eu já dei essas videoaulas, mas eu estou refazendo elas agora focado no terceiro capítulo da quarta parte do livro. Tá mais pedindo isso no concurso. Então, dando continuidade aqui aos nossos estudos. Como se pode observar, não é possível discutir educação e ensino sem fazer referência a questões econômicas, políticas e sociais. Então não tem como falar de escola sem você fazer essa ligação, né, com a economia, com a política e com a sociedade. Daí a escolha da década de 1930, começo do processo de industrialização no país, para iniciarmos o estudo sobre o processo de organização do ensino no Brasil. Então vamos lá, pessoal. Lembra que eu falei aí na outra aula, quando a gente estava falando ali de avanços tecnológicos, eu comecei a falar da Revolução Industrial, nós vamos falar disso agora. Os acontecimentos políticos, econômicos e sociais da década de 30, pessoal, imprimiram um novo perfil à sociedade brasileira. Por quê? A quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, mergulhou o Brasil na crise do café. Mas em contrapartida encaminhou o país para o desenvolvimento industrial, por meio da adoção do modelo econômico e de substituição das importações, alterando assim o comando da nação, que passou da elite agrária aos novos industriais. Tá? Então, como eu falei na última aula, na primeira parte, né, dessa aula, gente, a crise na Bolsa de Nova York, aí nos anos 30, ela meio que acabou, cara, com a produção, com o comércio de café, a exportação de café, aqui no país, mas ela trouxe essa mudança até significativa para a população brasileira, que foi o quê? Deixamos a parte agrária, né, a parte agrária, e entramos na parte industrial, aí, na sociedade industrial, no mercado industrial, e foi quando eles começaram a falar, não vai dar para ficar importando, se não dá para exportar, imagina, para importar a taxação vai ser altíssima, vamos trazer eles para cá, falei isso na primeira aula. Né? Então eles meio que negligenciaram aí as empresas brasileiras e começaram a investir nas multinacionais. De 1930 a 37, motivada pela industrialização emergente e pelo fortalecimento do Estado-nação, a educação ela ganhou importância e foram efetuadas ações governamentais com a perspectiva de organizar em plano nacional a educação escolar. A intensificação do capitalismo industrial alterou as aspirações sociais em relação à educação, uma vez que nele, né, eram exigidas condições mínimas para concorrer no mercado, diferentemente da estrutura oligárquica rural, na qual a necessidade de instrução não era sentida nem pela população, nem pelos poderes constituídos. Ou seja, para trabalhar na questão rural lá, né, você tinha lá os escravos, depois que teve a abolição, você tinha os trabalhadores, pagava eles carpinavam, plantavam café, cultivava, colhia, e não precisava de estudo. Já na questão industrial, não, o estudo era necessário, porque para você mexer com as máquinas, com as produções, você tinha que ter um conhecimento. Então a escola aí, ela ganhou meio que uma atenção. Opa, precisamos da escola. Mas não é essa atenção gostosa aí, bacana aí, importante que a gente precisa não, tá? Foi uma atenção de assim, só tô te dando bom dia porque eu preciso de você. Só isso, tá? A escola passou a ser enxergada como necessária, mas necessária no sentido, só te dou atenção se você falar o que eu quero ouvir. Ou seja, a escola ela só foi dada como importante porque ela era necessária para formar as pessoas, um ensino profissionalizante para atuarem nas empresas. Ou seja, ela estava ali para atender o interesse das empresas, das indústrias. A complexidade no período histórico que abrange desde a década de 30 até o momento atual e sua repercussão na evolução da educação escolar no país requerem, para apropriada compreensão, a utilização de outras categorias além das econômicas e políticas. Vamos, pois, a partir de agora, pessoal, a gente vai entrar aqui numa outra temática, analisar a história da estrutura e da organização da educação brasileira
com base em pares conceituais que acompanharam historicamente o debate da democratização do ensino no Brasil, permeando os diferentes períodos e alternando-se em importância de acordo com o momento histórico. Isso aqui foi uma coisa que foi falado no começo, tá? Que é o quê? A estrutura e a organização da educação brasileira, ela foi tendo base aí os pares conceituais, ou seja, tudo aquilo que foi acompanhando historicamente a evolução do país, para a direção que o país tomava, a educação ela tinha que tomar junto, porque afinal de contas a educação era ali a ferramenta ali que tinha que servir para os interesses do que a sociedade pedia em cada período. Então agora a gente vai falar aqui sobre centralização, descentralização na organização da educação brasileira. Gente, antes de começar a fazer as leituras, a centralização e descentralização foi um negócio que parece uma novela mexicana, porque foi assim, foi uma luta de pessoas ali, de classes ali, lutando, olha, eu quero a descentralização da educação para os estados e municípios. Ah, não, eu quero a centralização, porque só a União pode comandar a educação. E ficou essa guerra, gente, mano, durante décadas, tá? Então essa temática que a gente vai falar aqui agora, centralização, descentralização, fala justamente sobre isso, tá? Essa guerrinha assim, né? Todo mundo querendo ali que descentralizasse o poder da educação, dando autonomia para os estados, para o município, para poder trabalhar a sua própria política educacional. E a União não queria. Por quê? Porque o negócio estava pegando louco ali na Revolução Industrial. Então eles queriam a educação voltada para os interesses das indústrias, tá? Então vamos lá. A Revolução de 1930, representou a consolidação do capitalismo industrial no Brasil e foi determinante para consequente aparecimento de novas exigências educacionais. Olha lá, as exigências educacionais seriam essas quais, né? Meu filho precisa de um datilógrafo, ó, pode começar a ensinar datilografia. Meu filho precisa de um torneiro mecânico. Começa a ensinar torneiro, não sei nem como é que fala a profissão torneiro mecânico. Meu filho preciso do engenheiro de manutenção. Meu filho, preciso de fulano. Tudo aquilo que a indústria necessitava, a escola tinha que ir lá e arrumar uma peste de um curso e formar o fulano para atender aquele tipo de interesse. Certo? Então essas foram as novas exigências educacionais aí. Nos 10 primeiros anos que se seguiram, houve um crescimento, um desenvolvimento do ensino jamais registrado no país. Em 20 anos, o número de escolas primárias dobrou e o de secundárias quase quadruplicou, ou seja, quase 4 vezes mais, né? Por quê? Porque na época do rural, lá na época do café, lembra que eu falei lá? Não precisava de escola, gente, era só carpinar. Quando as indústrias chegaram, cada indústria, uma fabricava pneu, outra fabricava aliança, outra fabricava, vou dar exemplo, computador, outro fabricava tablet, outro fabricava celular, e cada um fabricava uma coisa. Então você tinha diversos tipos de necessidades de aprendizado ali, né? Diversos tipos de treinamento. Por isso, né, as escolas foram quadruplicando ali e todas as pessoas que antes não tinham acesso à escola tiveram que entrar na escola, porque senão eles iam ficar desempregados. Em 1930 foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, MESP. A reforma elaborada por Francisco Campos, ministro da Educação, atingiu a estrutura do ensino, levando o Estado nacional a exercer ação mais objetiva sobre a educação, mediante o oferecimento de uma estrutura mais orgânica aos ensinos secundário, comercial e superior. Então, assim, gente, a reforma aí do Francisco Campos, se eu não me engano, essa reforma aqui eu não sei se é ela que é a reforma Capanema, que é muito conhecida. A reforma elaborada aí pelo Francisco Campos, ela atingiu uma estrutura do ensino muito importante, e ela levou o Estado nacional a exercer, Estado Nacional seria a União, tá? A exercer uma ação mais objetiva na educação, ou seja, focar mais os olhos ali e se preocupar mais, perceber que a educação ela não era uma mera ferramenta, que ela precisava de uma organização própria, num conjunto de leis que a regessem. E que desse aí mais valor aí, e realmente aconteceu ao ensino secundário, que era o quê? O antigo colegial, que hoje é o ensino médio. Por quê? Porque era onde mais formava profissionais. De 1937 a 45, vigorou o Estado Novo, né, no período Getúlio Vargas aí, em que a questão do poder se tornou central. Aliás, o poder é a categoria essencial para compreender o processo de centralização ou descentralização
na problemática da organização do ensino. Tá? Então, assim, quando você fala, puxa, qual que é o grande problema da centralização, descentralização? Poder. Todo mundo queria o poder sobre, o poder e o controle sobre a educação. Por quê? Porque a educação era aquela coisa, era um palanque, grosseiramente falando, era um palanque político que servia aos interesses de quem estivesse no comando, certo? Então é como te dar um microfone. Quem tiver com o microfone na mão vai cantar música e é a música que vai ser ouvida. Você pode ter um monte de gente cantando, né? Cada um cantando uma música. Quem estiver cantando com o microfone é aquele que mais vai ser ouvido. Então a educação, quem tivesse controle sobre a educação, tinha ela voltada para os seus interesses. O chileno Juan Casassos, ao escrever sobre o processo de descentralização em países da América Latina, incluindo o Brasil, ele observa que a base de todos os enfoques de descentralização ou centralização da centralização se encontra na questão do poder na sociedade. Diz ele, palavras dele, a centralização ou descentralização tratam da forma pela qual se encontra organizada a sociedade, como se assegura a coesão social e como se dá fluxo de poder na sociedade civil, na sociedade militar, no Estado, explorando aspectos como partidos políticos e administração. Gente, que bom! Isso aqui acabou ratificando a fala dele, ratificando aquilo que eu falei anterior. Quando nós tínhamos ali aquela questão que o Brasil dependia totalmente da agricultura, não tinha aquela busca pela educação, tal, ninguém ligava para a educação. A partir do momento que chegou, a partir do momento que chegou a Revolução Industrial, que começou ali aquela necessidade de ter pessoas formadas para aquelas funções, tal, senão a coisa não andava, todo mundo começou a se interessar pela escola, né? É como, por exemplo, olha, eu tinha um tio que ele faleceu o ano passado, que ele era paraplégico. Gente, ninguém queria o cara para trabalhar, né? Qualquer empresa que o cara ia não queria, porque hoje não, hoje tem as cotas lá, né? Mas antes não tinha. Ninguém queria pegar o cara para trabalhar, né? Não dava atenção, porque é deficiente físico, puta, trabalho, aquela coisa, puta, o cara vivia desempregado. Mas quantos amigos dele tinham microempresas, aquelas coisas assim, quando precisava ir no banco, que hoje nós temos internet, né? Temos aí tudo no home office, mas antes não tinha essas coisas, tinha que ir lá no banco pagar a conta. Então quantos deles falavam assim, Davi, vamos comigo ali no banco e tal. E meu tio, coitado, ele se sentia feliz, né? Eu ganhava lá um trocadinho, ia no banco. Por que eles chamavam ele? Porque gostavam dele? Não. Porque ele pegava filho especial, porque usava muleta, era paraplégico. A pessoa tem uma empresa, ela não pode passar o dia no banco ali numa fila. Todo mundo sabe que a gente passa metade do dia numa fila de banco, aí se tiver que pegar ali o caixa normal. E aí o que fazia? Levava o meu tio. Chegava lá, meu tio ficava na fila pro cara, e aí o cara ficava como se estivesse acompanhando o meu tio. Chegava na hora, ia os dois pro caixa, né? E o cara fazia toda a tramitação dele e meu tio ficava lá. Ou seja, meu tio não apenas usava muletas, como ele servia de muleta para esses camaradas. Então ninguém queria empregar ele. Mas na hora que precisava dele, meu tio vivia em banco com os caras. Por quê? Porque não pegava fila. Então é interessante para os caras, né, ficar arrastando meu tio para baixo para cima. Mas dar um emprego para ele registrar, ninguém queria. E mais ou menos o que acontece aqui, né, nessa questão da educação. Ninguém queria a educação. Mas a partir do momento que ela se tornou necessária, todo mundo queria pôr a mão nela e queria controlar. Por isso que ninguém queria a descentralização do poder da educação. Por quê? Porque se você descentralizasse, a educação municipal ela não atende às minhas necessidades, a educação estadual não atende às minhas necessidades. E a educação federal, eu não tenho como garantir tudo só com a educação federal. Né? Mas e se eu só municipalizar uma parte e deixar a outra? Não importa. Eles não queriam, eles queriam morder o bolo todo. Tá? Não queria ter que dividir nada. Por isso que eles não queriam descentralizar. Porque a educação se tornou poder, se tornou um símbolo de poder. Tá? Por isso que não era interessante para governo nenhum, para grupo nenhum, descentralizar a educação para estados e municípios. Pessoal, deu uma pausa aqui, porque eu estou fazendo a videoaula e já estou postando as outras. Então eu já estou postando a primeira videoaula, então eu dei uma pausinha aqui para poder postar a primeira videoaula enquanto eu faço essa. Então vamos lá. Dando continuidade. Por tratar-se de um processo de distribuição, redistribuição ou reordenamento do poder na sociedade, no qual uns diminuem o poder em benefício de outros,
a questão reflete o tipo de diálogo social que prevalece e o tipo de negociação que se faz para assegurar a estabilidade e a coesão social. Daí sua relação com o processo conflituoso de democratização da educação nacional. Isso aqui, na verdade, pessoal, remete ao que eu acabei de explicar, né? Acabei de explicar isso aqui, eu deveria ter lido isso antes, que fala sobre aquela questão, né? Quando você passa o negócio um pouquinho para o Estado, um pouquinho para o município, aquela coisa, você diminui o seu poder de controle sobre a educação, ou seja, ela não vai te atender como deveria, como você gostaria, porque uma vez que você descentralizou, né, você não tem tanto poder assim sobre ela. Por isso tem essa questão de conflito aí, porque quanto mais eu abraçar a educação, mais eu tenho controle sobre ela. Foi isso que eu acabei de explicar e eu acabei fazendo a leitura posterior aqui. Aí acabei pausando o vídeo e fiz a leitura aqui sem necessidade. Os anos 30, né, os anos de 1930 a 1945 no Brasil, eles foram identificados como um período centralizador de organização da educação. Com a reforma de Francisco Campos, né, iniciada em 1931, o Estado organizou a educação escolar no plano nacional, especialmente nos níveis secundários e universitário, e na modalidade do ensino comercial, deixando em segundo plano o ensino primário e a formação dos professores. Né? Então, assim, durante esses 15 anos aí, que o Brasil teve aquela coisa centrada mesmo na industrialização, o ensino primário, o ensino infantil foi jogado de lado. Na verdade, pessoal, o ensino primário e o ensino infantil nessa época nem existia, tá? Nem existia. O ensino primário aí e a formação dos professores foi meio deixado de lado, né? Porque o foco realmente era o mercado de trabalho ali. Essa atitude, à primeira vista, voltada para a descentralização, como definia a Constituição de 1891, ao instituir a União como responsável pela educação superior e secundária e repassar aos estados a responsabilidade da União da educação elementar e profissional, na realidade revelava o desapreço pela educação elementar. Ou seja, a União não era nem um pouquinho bobinha, ela era muito malandra. Ela catou ali a parte da escola superior e secundária, que tratava da profissionalização, ou seja, que tratava dos interesses das indústrias, e deixou ali a educação mais jovem ali para os estados, tipo, vamos descentralizar, né? Vamos ser amiguinho, vamos... Quando, na verdade, ela catou toda a parte que interessava para ela. Então, quando veio essa reforma do Francisco Campos, todo mundo... Cadê? Meu Deus do céu, não pode perder, não. Isso mesmo. Quando veio essa reforma do Francisco Campos, veio meio que para mostrar assim que estava tendo uma democracia ali e tal, mas na verdade os caras foi malandro, porque a União ficou com a educação superior e secundária, que era que tratava do quê? Da profissionalização, e deixou a escola menor ali, que para eles não tinha muito valor, para os estados ali se matarem, né, e fazer um péssimo trabalho, e a culpa ia ficar por conta deles. Uma vez que a União começou a perceber também que ela não conseguia dar conta de tudo, né? Então ela deu a pior parte ali, ela deu o osso pro Estado roer, então tipo assim, tô te alimentando, né? E comeu o filé. Nesse período, educadores católicos e liberais, eles passaram a envolver-se na elaboração da proposta educacional da primeira fase do governo Vargas, sob a alegação de que o governo não possuía uma proposta educacional. Tão logo, porém, Francisco Campos tomou posse no recém-criado Ministério da Educação e Saúde Pública. Impôs a todo o país as diretrizes traçadas aí pelo MESP, né, que é o Ministério da Educação e Saúde Pública. Já na Constituição Federal de 1934, em meio a disputas ideológicas entre os católicos e liberais, foi incluída boa parte da proposta educacional destes, inscrita no Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, em 1932, por uma escola pública única, laica, obrigatória e gratuita, fortalecendo a mobilização e as iniciativas da sociedade civil em torno da questão da educação. Então, assim, em 1934 começou ali meio que uma disputa. Por quê? Porque a igreja ela queria retomar o poder da educação. Isso aqui é coisa de outra aula, mas vamos lá. O Marquês de Pombal chegou lá, expulsou os jesuítas, tirou o poder da igreja sobre a educação, tal, isso lá no passado. E a Igreja Católica ela começou aqui a fazer o quê? Começou a tentar retomar o poder sobre a educação, dizendo que o governo militar ele não tinha estrutura, não tinha uma política educacional, aquela coisa, como se eles entendessem alguma coisa. E os neoliberais lá chegaram, né, criaram lá o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, né?
eles começaram o quê? Não, isso aqui é uma escola laica, a religião não pode mandar na escola, aquela coisa. Só que eles também não eram tão bonzinhos assim. Por quê? Porque eles não queriam que a escola fosse dependente dos interesses da igreja. Mas eles estavam voltando a escola para os interesses do quê? Capitalista. Dos interesses dos industriais, dos empresários. Porque para eles, assim, não, o importante é formar a pessoa, que lindo, maravilhoso, tal. Mas não era uma escola para transformar a pessoa num cidadão consciente. Era uma escola que pegava o cara ali e falava assim, meu filho, vem cá, você quer ganhar dinheiro? Ó, se forma aqui nessa profissão e vai trabalhar naquela empresa ali. A pessoa ganhou realmente. Ó, os operários daquela época, gente, eles ganharam rios de dinheiro. Rios de dinheiro, eu digo assim, não é que eles ficaram ricos, mas, por exemplo, vou dar um exemplo, o operário na época, hoje ganharia o quê? Uns 8, 9 mil reais aí por mês, né? Pô, você pensar que um operário hoje ganha 1.500 conto, 1.300 reais, né? Minha esposa não gosta que eu falo conto, né? Ela fala assim, você parece que tá no começo do século passado. Um operário hoje ele ganha 1.000 reais, 1.200 reais, 1.300, dependendo da profissão dele. Ou não, se fosse hoje, o cara ganharia 8, 9 mil. Né? Era um negócio assim absurdo, fora as horas extras. Os caras trabalhavam até morrer ali, mas ganhava muito dinheiro. Naquela época ali o negócio estava 1.000 por hora. E aí as pessoas se voltavam para aquilo. Ele não sabia nem o que era, mas ele queria fazer, porque ele sabia que ele ia ganhar dinheiro. Então os neoliberais ali, com movimentos pioneiros, eles não foram tão bonzinhos assim. Eles queriam tirar o poder da igreja, mas também queriam voltar a educação para o interesse dos industriais ali, do mercado capitalista. Joia? Então nenhum dos dois ali era santinho no meio dessa história aqui. Com a Constituição de 1937, que consolidou o governo do Getúlio Vargas, o debate sobre pedagogia e política educacional passou a ser restrito à sociedade política, em clara demonstração de que a questão do poder estava mesmo presente no processo de centralização ou descentralização. Gente, reforçando uma coisa que eu venho falando desde o começo das duas aulas aí, eu já venho falando disso, né? Deixando bem claro. Então, assim, começou toda a discussão sobre política, estrutura, né? Pedagogia, política pública, escolar, passou aí a ser muito restrito à sociedade política, né? Deixando bem claro aí que o poder ele estava altamente ligado ali no processo de centralização e descentralização. Ou seja, eu vou descentralizar a escola desde que seja do meu interesse, ou de que tenha algo ali que não seja do meu interesse, né? Caso contrário, quem manda aqui sou eu e ninguém vai dar palpite em nada. O escolonovista Anísio Teixeira, uma vez que o escolonovismo, pessoal, ele foi formado por diversos autores, tá? O Anísio Teixeira era mais um deles. Fernando de Azevedo, né, e por aí. Mas o Anísio Teixeira, ele foi ardoroso defensor da descentralização por meio do mecanismo de municipalização, ou seja, municipalizar o ensino. A seu ver, a descentralização educacional contribuiria para a democracia e para a sociedade industrial. Gente, o que eu falei? O que os escolonovistas defendiam? Olha só, Anísio Teixeira, ele queria descentralização. Por quê? Porque a descentralização educacional contribuía para a democracia e para a sociedade industrial, ou seja, o interesse dos industriais, o interesse do capitalismo. Industrial moderna e plenamente desenvolvida. Assim, a municipalização do ensino primário constituiria uma reforma política e não uma mera reforma administrativa ou pedagógica. Beleza? Então, só para deixar claro aí, que a preocupação, até mesmo dos pioneiros da educação ali, eles não eram aquela preocupação, nós vamos formar o cidadão, vamos libertar o cidadão. Libertar uma vírgula, eles queriam libertar de acordo com os interesses do capitalismo. O importante é formar o cara e mandar o cara para o mercado de trabalho, velho. Vamos fazer o país crescer. Então, assim, para vocês verem que não era... Ninguém, na verdade, pessoal, pensava realmente, acho que até Paulo Freire, ali até a época de Paulo Freire, ninguém realmente tinha pensado na educação, pela formação do cidadão. E sim, sempre para atender os interesses de alguém. Tá? Enquanto os liberais, que é o grupo que se incluíam os escolonovistas, desejavam aí mudanças qualitativas e quantitativas na rede pública de ensino, católicos e integralistas desaprovavam alterações qualitativas, modernizantes e democráticas. Por quê, gente? Os católicos, eles queriam manter ali aquele padrão, aquele conservadorismo ali, a educação, mantendo a pessoa nas rédeas ali da estrutura religiosa, tá? Então eles eram contra essas técnicas modernizantes, democráticas aí.
Essa situação conferia um caráter contraditório à educação escolar. Tinha início, então, um sistema que, embora sofresse pressão social por um ensino mais democrático, numérica e qualitativamente falando, estavam aí sob o controle das elites no poder, as quais buscavam deter a pressão popular e manter a educação escolar em seu formato elitista e conservador. Ou seja, a igreja queria manter aquele modelo conservador de ensino. Os escolanovistas, eles queriam trazer a libertação para a escola, desvincular eles das coisas, queria a escola laica, né? Não quero nada de religião aqui, religião não tem que apitar nada na educação. De certa forma eles estavam certos, só que de contrapartida eles queriam o quê? Tirar as algemas religiosas da educação, né? Libertar a educação da escravidão religiosa, mas trazer eles para um novo tipo de escravidão, que era o quê? Atender os interesses do capitalismo. O resultado, pessoal, foi um sistema de ensino que se expandia, mais controlado pelas elites, com o Estado agindo mais pelas pressões do momento, de maneira improvisada, do que buscando delinear uma política nacional de educação, em que o objetivo fosse tornar universal e gratuita a escola elementar. Ou seja, o resultado disso foi um sistema de ensino que se expandia de uma forma elitista, ou seja, as elites controlavam. As indústrias chegavam para o Estado e falavam: ô fulano, acorda aí, meu. E aí, cara, preciso disso aqui, você vai providenciar? Porque se o Estado não providenciasse, ele falava: então é o seguinte, eu vou tirar minha empresa do seu país, vai ficar um monte de desempregado aí, porque você não me dá gente para trabalhar. Então aí, o Estado ele começava a tender ali a se preocupar muito mais com as pressões das indústrias do que realmente com os interesses da educação. Ou seja, meu filho, eu sei que você precisa disso, mas meu filho, entende? Eu sei que você quer uma bola para chutar, meu filho, mas eu preciso lhe dar um martelo, porque a empresa precisa de um cara que saiba trabalhar com martelo, não de um cara que jogue bola. Era mais assim. Então, mesmo o Estado sabendo as reais necessidades do cidadão, ele mais trabalhava ali sob pressão, ou seja, mais para atender a necessidade da indústria, não por vigarice, mas por quê? Porque se a indústria não tivesse o trabalhador, ela ia embora do país. Não era interessante. Então, o Estado, ele meio que também acabou se tornando um escravo ali das indústrias. Os católicos conservadores opunham-se à política de laicização da escola pública, conseguindo acrescentar à Constituição Federal de 1934 o ensino religioso. Por força dessa mesma Constituição, o Estado passou a fiscalizar e regulamentar as instituições de ensino público e particular. Então, pessoal, na Constituição de 1934, os católicos ali, pressionaram e falaram: tá errado isso aí, cara. Como é que agora vai virar todo mundo herege, aquela coisa aí, fizeram uma pressão psicológica danada. O Estado falou: beleza, não vou devolver o poder da educação para o Estado, para a igreja, mas eu vou instituir ensino religioso, tá bom? Já que a tua preocupação é a alma dos estudantes, então vai lá, ensina a tua religião lá. Mas não devolveu o poder para a igreja. Simplesmente a igreja não gostou muito, né? Porque ela queria era o poder. Mas pelo menos instituiu o ensino religioso na escola. E também começou a fiscalizar melhor as escolas particulares, que até então faziam meio que o que eles queriam ali, né? Eles não seguiam um padrão educacional, né, necessário ali com todo mundo. As leis orgânicas editadas entre 1942 e 1946, a chamada Reforma Capanema, que recebeu o nome do então ministro da Educação, né, reafirmaram a centralização da década de 1930, com o Estado desobrigando-se de manter e expandir o ensino público, ao mesmo tempo, porém, que decretava as reformas de ensino industrial, comercial e secundário e criava em 1942 o quê? O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI. Ou seja, o Estado começou a investir menos, dar menos atenção para a escola, porque afinal de contas começou uma briga ali entre todo mundo. E aí o que ele fez? Ele foi lá e instituiu ali o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, ou seja, o SENAI, que já era uma escola própria para isso, que aí não dava briga. Vai lá, se mata pela escola, os religiosos, os escolanovistas, que eu vou montar o SENAI. E foi lá e focou realmente numa escola que trabalhasse aquilo, que atendesse as reais necessidades dos industriais da época. E, gente, quem é um pouquinho mais velho sabe que o Senai mandou no mundo, né, gente? O Senai mandou nesse país. Quem fazia... Gente, o Senai era tipo a medicina da USP na época, né? O cara que tinha um diploma do Senai, velho, ele conseguia emprego em qualquer lugar, qualquer indústria.
Tá? Então o Estado arrumou uma nova forma ali de dominar a educação e deixou ali os religiosos e as escolas novistas se matando pela escola, enquanto ele foi lá e criou uma escola própria de aprendizagem de curso profissionalizante, que foi o Senai, que, gente, pelo amor de Deus, mandou nesse país por décadas aí, né? Dominou esse segmento. Pessoal, nós vamos dar sequência aqui na próxima aula, que já deu aqui 30 minutos, né? Senão a aula fica muito cansativa aí, tá bom? Não esqueça de acompanhar a primeira parte da aula e acompanhar essa também antes de partir aí para a terceira parte, tá bom? Então, bons estudos, até daqui a pouquinho, pessoal. A gente continua.